Galera, vamos iniciar hoje calorimetria, tá? Eu vou acompanhar da apostila Suas Me Salva e depois pedir alguns exercícios para vocês fazerem dela e darei alguns para a gente treinar bem o conceito, né, da outra apostila, tá bom? Depois eu falo a página, porque aqui eu não tenho a página. Eu vou entrar aqui, ó, em calorimetria. Começa aqui, calorimetria, que aqui termina o ΔV, seus, né, a variação de volume. Começa com o conceito de calorimetria. Vamos lá, então? Com muita calma. Ó, essa parte de calorimetria, nós vamos estudar para poder quantificar a dificuldade de se aquecer uma substância ou um corpo. Vamos por partes. Nós sabemos que tem aqui 3 estados da matéria que a gente tem contato, que é o líquido, né? O sólido e o vapor, né? Líquido. Vamos começar com o sólido, daí a gente vai aquecendo. Espera, gente. Sólido, o líquido e o vapor, né? Tem 3 estados que a gente estuda aqui. Um quarto estado da matéria é o plasma, que nós já vamos falar um pouquinho, que nós não temos contato para poder estudar o que nós vamos fazer aqui. Aí nós sabemos que à medida que a gente dá energia para um corpo, a velocidade das moléculas deles vão aumentando. Nós já vimos isso na parte de calcular a dilatação proveniente desse aumento de energia cinética das moléculas, certo? Agora, nós vamos ver outro segmento disso, que é o aumento consequente da temperatura, ou diminuição da temperatura, né? Então, por exemplo, se eu estou no estado sólido e dou energia, nós vamos chamar de Q, que é calor, forneço energia para esse corpo, as moléculas vão começar a agitar mais e ele, até que, se eu continuar dando energia, ele vai passar para o estado líquido, onde elas ficam mais soltas, né? E se eu continuar dando energia, vai passar para o estado de vapor, né? Mais energia. E se eu continuar dando mais energia quando está no estado de vapor, vai para o outro estado, que é o quarto estado da matéria, que é o plasma, que existe muito no universo. Esse plasma é quando eu aqueço muito vapor, né? E ele já aqueço tanto que ele vai separar os elétrons e os íons, né? E ele vai ficar numa temperatura e num estado que a gente chama de plasma, né? Tem a TV de plasma como exemplo disso, né? É mais complicado de manipular no dia a dia para a gente poder fazer o que nós vamos fazer aqui, de calcular a diferença de energia e de temperatura. Quando eu vou do estado sólido para o líquido, a gente pode chamar de liquefação, né? Quando vai do sólido para o líquido, eu tenho que dar energia, ou fusão, né? Isso é a fusão. Do líquido para o vapor, vaporização, né? Se eu for do sólido direto para o vapor, vai ser a sublimação, que é o exemplo da naftalina, por exemplo, quando ela é pura, né? Se a gente der bastante energia para naftalina, ou seja, se aumentar bastante a temperatura dela, ela vai direto para o vapor, né? Isso é o que acontece com a naftalina. Aí a gente pode ir voltando aqui, o vapor para o líquido é a condensação, não é? Que é, por exemplo, a cervejinha no copo e ela está muito gelada, e aí o vapor que está na superfície externa do copo, ele se liquefaz, e aí isso é o fenômeno da condensação. E o líquido para o sólido, que é a solidificação, certo? Muito bem. Esses estados aqui que mudam da matéria, tem alguns pontos que nós vamos conversar. Quais são eles? Por exemplo, vocês já repararam
que se eu estiver no mar e eu tenho a sensação de que à noite a água está com a mesma temperatura de que ela estava de dia, mesmo quando o sol se pôs, isso acontece por causa de uma grandeza chamada calor específico. A água tem um alto calor específico, então ela tem muita dificuldade para variar sua temperatura, para alterar sua temperatura. O calor específico, então, é quanto de temperatura eu tenho que dar para o corpo para necessariamente 1 grama desse corpo aumentar de 1 grau Celsius a sua temperatura. Isso que é calor específico, né? Agora, tem substâncias que têm a calor específico menor, então eu vou ter a sensação de que ele está com menor temperatura quando eu estou em contato com ele. Exemplo, um pão e um queijo, né? Naquela torradeira. Se eu torrar o pão com o queijo, o pão ele vai perder energia mais rápido do que o queijo. Então, eu tenho a sensação de que o queijo está na temperatura mais alta, né? Isso é por causa do calor específico. Numa temperatura ambiente, que a temperatura está a mesma, eu vou pegar na maçaneta da porta, que é alumínio, e vou pôr o meu pé no chão, que é, por exemplo, de madeira. Eu vou ter a sensação de que o alumínio, ele está com a temperatura mais baixa, mas não é que ele está com a temperatura mais baixa, ele rouba calor mais rápido de mim do que a madeira, por causa do calor específico dele, né? Quanto menor o calor específico, mais fácil da substância perder ou ganhar energia, tá bom? É isso que nós vamos começar a estudar. Então, por exemplo, se eu faço um cafezinho, né, na cafeteira, deixo o cafezinho ali e esqueço o cafezinho. Quando eu for tomar um cafezinho, a temperatura dele não vai estar igual ao que estava anteriormente. Por quê? Porque ele perdeu energia para o meio ambiente, né? Isso se chama calor. O que é calor? Calor não é uma grandeza que está contida no corpo. O calor, ela é uma energia em trânsito. Só existe calor entre 2 ou mais corpos quando houver diferença de temperatura. Então, por exemplo, se eu tiver um corpo que tenha um líquido aqui a 5 graus Celsius, e se eu colocar em contato com outro líquido aqui que esteja a 10 graus Celsius, nesse caso haverá calor. Por quê? Porque haverá troca de energia. Então, a definição de calor para a gente é energia em trânsito. A definição de calor para a gente é energia em trânsito. Só existe calor quando houver diferença de temperatura entre 2 ou mais corpos. Aí, no caso aqui, a situação espontânea é a que tem temperatura mais alta, cede calor para quem tem temperatura mais baixa. Então, aqui seria o calor cedido e aqui seria o calor recebido. Esse aqui vai ceder calor. Num sistema isolado, eles não pedem calor para o meio ambiente, e aí, com essa troca de calor, ocorrerá uma hora em que a temperatura vai ser a mesma para os dois. E essa mesma temperatura dos dois se chama equilíbrio térmico. Então, o que é equilíbrio térmico? É quando 2 ou mais corpos pararam de ceder calor um para o outro, né? Nessa hora, não há mais calor. Nesse momento aqui, do equilíbrio térmico, não há mais calor, porque as temperaturas estão iguais. Então, não tem nada em trânsito, não tem energia passando para lá para cá. Então, não há calor, tá? Então, por exemplo, se perguntarem para a gente 2 substâncias que estão a 100 graus Celsius juntas, aqui há calor? Não, não existe calor. Por quê? Porque eles estão em equilíbrio térmico e não há energia em trânsito. Tranquilo? Muito bem. Mas vamos voltar nessa história de calor específico que nós conversamos. O calor específico, então, é a dificuldade que a substância oferece para alterar a sua temperatura, né? É isso. E como eu faço para quantificar esse calor específico, né? Matematicamente falando, o que eu faço para quantificar esse calor específico? Tem um conceito que nós vamos trabalhar
eu só vou mostrar aqui, depois nós vamos entender isso direitinho, que se chama assim, a quantidade de calor que eu cedo ou que eu recebo para aumentar ou para diminuir a temperatura de um corpo é igual à massa desse corpo, vezes o calor específico desse corpo, vezes a variação da temperatura. Então, esse calor que nós conversamos que existe quando há diferença de temperatura, que um vai ceder e outro vai receber calor, ele é diretamente proporcional à massa do corpo e à variação da temperatura. Então, a gente começa a entender assim, a quantidade de calor cedida ou recebida, ela é diretamente proporcional à massa do corpo e à sua variação de temperatura, certo? É diretamente proporcional. Quanto mais massa, mais calor eu vou ter que utilizar. E quanto mais calor eu der, maior vai subir a sua temperatura. São diretamente proporcionais. Aí, para virar a fórmula, existe uma constante, que cada substância vai ter uma. Cada substância vai ter um calor específico diferente, né? E esse calor específico da substância que é responsável por ela ter mais dificuldade ou menos dificuldade de ceder ou de roubar calor da gente, tá? Esse calor específico, a gente conversar agora em unidades, é fácil, basta isolar o calor específico. Se eu isolar o calor específico, não vai ficar assim, Q sobre M vezes ΔT? Isso significa que a unidade, quando eu achar o calor específico, eu vou colocar, olha, a unidade de quantidade de calor é caloria, ou joule se tiver no sistema internacional. Da massa é grama, ou quilograma se tiver no sistema internacional, e da temperatura é graus Celsius. Agora, isola tudo isso. Vai ficar caloria por grama graus Celsius. Pronto. Aqui está o calor específico e acompanhando a definição dele, olha lá, ó, é a quantidade de calor que uma substância precisa receber para aumentar a sua temperatura de 1 grau Celsius quando eu estiver mexendo com 1 grama de massa, tá? Isso é calor específico, é a quantidade de calor que um corpo vai receber para aumentar de 1 grau Celsius 1 grama da sua substância. Essa é a definição de calor específico e essa é a formulinha para eu calcular a quantidade de calor que eu vou ceder ou receber, que depende da massa, do calor específico e da variação da temperatura, certo? Esse calor aqui, ele vai receber o nome de calor sensível. Por quê? Porque quando acontece isso, que o corpo está cedendo ou está recebendo calor, esse estudo aqui nós vamos fazer quando não há mudança de fase. Quando não há, então eu começo a dar calor para um líquido até um ponto que ele continua líquido. Aí eu estou falando de calor sensível. Quando eu der energia para uma substância que está no estado líquido e essa substância passar para o estado de vapor, por exemplo, aí nós não estamos mais falando de quantidade de calor sensível e sim de calor latente, que terá outra formulinha, tá bom? Só para identificar a formulinha, quando eu estiver falando de calor latente, a formulinha vai ser massa vezes L. Aí ele vai ser diretamente proporcional à massa, a quantidade de calor. E esse L vai ser uma constante, tá? Que depende o estado de sólido para líquido, de líquido para sólido, constância de fusão, né? Do gelo, constância de solidificação, etc. Tá bom? Pronto. Fizemos a apresentação de alguns assuntos que nós vamos falar. De tudo isso que nós falamos, precisamos prestar atenção que uma substância, ela só vai... haverá calor ali no momento em que a troca de energia. Calor é energia em trânsito. Então, é errado eu falar que eu estou com calor. É errado eu falar que um corpo contém calor. Um corpo não contém calor. O calor só existe quando houver diferença de temperatura. O outro ponto é o calor específico, que é a dificuldade da substância em alterar a sua temperatura. Demos o exemplo da água e do cafezinho, por exemplo, se é mais fácil de perder energia. O outro exemplo foi o queijo. Perfeito? Muito bem. Agora,
Tem uma outra grandeza que eu vou conversar aqui, que se chama capacidade térmica, que vocês vão ouvir, vão falar, nossa, o que é calor específico e o que é capacidade térmica. O calor específico, nós relacionamos com essa formulinha aqui, que sempre será o calor sensível, né? E nós entendemos que o calor específico é a dificuldade de elevar 1 grau Celsius 1 grama de uma certa substância. Cada substância terá uma característica própria, de acordo com a ligação dela, a quantidade de átomos que compõem as propriedades físicas da matéria dela, etc. Agora, isso aqui é o calor sensível, né? Isso aqui é o calor específico do material. E vimos também que quanto mais alto esse calor específico, mais difícil é de alterar a temperatura da substância. Exemplo, a água do mar. Muito bem. Agora, existe outra grandeza física que se chama capacidade térmica. Essa capacidade térmica é diferente porque, embora ela seja também vista como a dificuldade de ganhar ou de perder calor, agora vai ser relacionado com o corpo. Nossa, como assim? Vamos supor que eu coloque um cafezinho em 2 vasilhas diferentes. Um vai ser num balde de alumínio, assim, e o outro vai ser numa xicarazinha, assim, de porcelana, por exemplo. Onde esse cafezinho vai perder energia mais fácil, vai esfriar mais depressa? No balde de alumínio ou na xicarazinha? No balde de alumínio, porque o balde de alumínio vai ter capacidade térmica diferente da xicarazinha de porcelana. Então, a capacidade térmica agora está relacionada com o corpo e não com a substância. Uma substância vai estar dentro de um corpo, uma vasilha. Cada tipo de vasilha diferente tem uma capacidade térmica diferente, tá bom? E para eu calcular o valor dessa capacidade térmica, eu vou fazer Czão, que vai ser o símbolo de capacidade térmica, igual a Eminho vezes Czinho. Para eu calcular a capacidade térmica de um corpo, eu vou pegar a massa e multiplicar pelo calor específico dele. E isso vai me dar a capacidade térmica, tá bom? Tudo isso vocês poderão ler na apostila de vocês. Muito bem. Falamos o que é calor. Eu vou fazer 3 exercícios com vocês só para conversar sobre isso e depois faremos exercícios, faremos uma outra aula só com resolução de mais exercícios, tá bom? Aí já vai ser aquela outra apostila que trará exercícios básicos para a gente, tá? Essa aqui já são exercícios mais atuais. Vamos lá. Bom, vou conversar com vocês de umas teorias. Olha, o primeiro exercício que aparece desse assunto de calorimetria, ele é assim: quais as afirmações abaixo estão corretas? O equilíbrio térmico não depende das velocidades das moléculas nos objetos, de forma que esses objetos podem estar em equilíbrio quando estão em contato, e apesar disso, as velocidades das moléculas serem diferentes. Então, ó, como a frase é longa, vamos ver de novo. Ele pediu aqui para a gente marcar a afirmação que está correta. E ele fala assim, que o equilíbrio térmico não depende das velocidades das moléculas, de forma que esses objetos podem estar em equilíbrio quando estão em contato, e apesar disso, as velocidades das moléculas serem diferentes. Já vimos que não, né? Essa não é correta. Por quê? Porque quando está em equilíbrio térmico, 2 ou mais corpos, é quando a temperatura deles são iguais. E quando a temperatura dele é igual, o nível de energia cinética são iguais, porque tem a mesma velocidade, tá bom? Segunda afirmação, o calor sempre vai na direção do mais frio. Ele está falando que a espontaneidade é quem está com mais temperatura vai ceder calor para quem tem menos temperatura. Deixa eu ver se ele pediu errado ou certo. Quais afirmações abaixo estão corretas? Depende.
Na situação normal, na situação espontânea, sim, o calor sempre vai na direção de quem tem mais temperatura para quem tem menos temperatura. Porém, existem umas outras transformações que nós vamos estudar depois, transformação adiabática, mais para frente, a máquina a vapor, etc., que a gente vai conseguir pegar de quem tem menos temperatura e ceder calor, e perder calor ainda, coitadinho, né? Essa seria a situação não espontânea, tá? Vai forçar, né? Vai forçar uma situação. Nós vamos estudar isso daí. E a terceira afirmação, calor é energia em transição. Sim, calor é energia em trânsito, essa é a definição de calor. Considere as seguintes afirmações. E vamos agora assinalar a incorreta. Quando fornecemos muita energia a um líquido, a velocidade das moléculas aumenta, de forma a possibilitar que elas se desprendam do restante do líquido. Sim, quando você cede energia para um líquido, as moléculas vão aumentando sua velocidade e vão ficando mais soltas, e é o que acontece daí da passagem do líquido para o vapor, que as moléculas no estado de vapor estão mais soltas. Por isso que tudo que está no vapor, você sentirá a temperatura mais elevada, né? Numa panela que está cozinhando, o arroz que está na panela, a temperatura dele não é tão alta quanto o vapor. A pipoca que você faz no micro-ondas, você tem que tomar cuidado quando abre o pacotinho da pipoca, aquele vapor está numa temperatura muito elevada. Então, é verdade, quando fornecemos muita energia a um líquido, a velocidade das moléculas aumenta, de forma a possibilitar que elas se desprendam do restante do líquido, né? Porque no estado de vapor as moléculas estão o mais soltas possível, né? Depois do líquido um pouco menos e do sólido menos ainda, né? É o estado que as moléculas estão mais agregadas, não é verdade? Segunda afirmação, a troca de estado físico não depende da pressão atmosférica. Não, ela depende, né? Nós também vamos entrar nessa parte aí. Depende, sim, da pressão, né? Quando a gente vê em termodinâmica. Terceiro, a quantidade de energia interna em uma determinada amostra influencia seu volume, né? E sim, a quantidade de energia interna influencia seu volume. Tem o estado anômalo da água, né, de 0 a 4 graus Celsius, que tem a exceção, quando você está baixando, né, a temperatura. Mas em situação normal, quanto mais eu aumento a temperatura, mais haverá aumento de volume da substância, tá? Então, aqui a incorreta é só falando que não depende da atmosfera. Muito bem. Aí, vamos ver esse aqui que a gente falou de calor sensível e calor latente, ó. O calor sensível é o calor em que a temperatura não varia. Não, o calor sensível, a temperatura varia. O calor sensível, eu vou aumentar a temperatura do líquido de 10 para 90 graus Celsius. O calor sensível, a temperatura varia. O calor é sensível enquanto há troca de calor. Ele quer aqui as afirmações incorretas. O calor é sensível enquanto há troca de estado. Desculpa. Não, aí chama calor latente, que a gente já estudou. Quando há troca de estado físico da matéria, o calor que uma doa e a outra recebe se chama calor latente. Então, a 2 está incorreta, né? E a 1 está incorreta, porque ele falou que o calor sensível é o calor em que a temperatura não varia. A temperatura varia. E o calor é sensível quando há troca de estado. Não, aí é calor latente. Então, 1 e 2 está incorreta. Vamos ver a terceira. O calor latente é o calor necessário para a transição de um estado físico. O calor latente é o calor necessário para a transição do estado físico. Isso está certo. Quando vocês forem ver, eu aviso vocês para pegarem para acompanhar com a apostila, que agora vocês têm, né? Essa aqui fica mais fácil. E vamos dar uma introduzida na formulinha do calor sensível primeiro, que é aquele que há diferença de temperatura, portanto, não há mudança de estado da matéria. Vamos colocar isso como um resuminho? Ó.
Calor sensível, ele acontece quando há variação de temperatura, tá? Portanto, não há mudança de estado físico. E isso é o calor sensível. Como eu faço para calcular essa quantidade de calor sensível? Eu tenho que ter a massa, multiplicar pelo calor específico e pela variação de temperatura. Massa é a quantidade de matéria, calor específico é a dificuldade do corpo em alterar 1 grau Celsius, 1 grama da sua substância. Isso aqui é a variação da temperatura. Isso aqui é calor, que nós vimos a unidade, ela pode ser em caloria ou joule. Vamos fazer um exercício desse e depois eu dou a definição de calor latente, tá? Para a gente ir com calma. Vamos supor que um exercício peça o seguinte para a gente, ó. Uma chaleira com água inicialmente a 20 graus Celsius. Então, está me dando a temperatura inicial, 20 graus Celsius. É esquentado até 90 graus Celsius. Uma chaleira com água. Então, essa chaleira vai ter uma capacidade térmica. E a água é o calor específico. Sabemos que a massa da água é 3 quilos. Então, tem dentro dessa chaleira 3 quilos de água, né? Ou 3 litros, porque a densidade a gente pode igualar com a massa na água, né? Porque a formulinha é M igual a DEV. O volume a gente pode igualar a massa, desculpa, porque a densidade da água é 1. Então, se eu falar 3 kg de água, eu entendo 3 litros de água. Então, tem 3 litros de água nessa chaleira, beleza? A formulinha é M igual a DEV, massa igual a densidade vezes volume. Como a densidade da água é 1, quando eu falar em água, a massa que ele está me informando é a mesma que o volume. Muito bem. Considerando o calor específico da água igual a 1 caloria por grama grau Celsius, ele é alto. Vocês vão ver nos exercícios que vai aparecer 0,5, 0,3, 0,2, né? O calor específico da água é alto. Por isso que ela tem dificuldade ou mais resistência para alterar a sua temperatura. Pergunta: qual foi o calor utilizado para elevar a temperatura dessa água de 20 para 90 graus Celsius? E tem a ver com massa. Quanto de água eu fiz? 3 quilos. Determine o calor em joules. É que aqui, o que acontece? Quando eu vou achar meu calor, minha quantidade de calor, eu vou pegar minha massa, né? E vou multiplicar pelo calor específico. O meu calor específico, a unidade dele está caloria por grama grau Celsius. Então, aqui, ó, eu não vou deixar quilo. Eu vou passar para grama. Nós sabemos que 1 quilo tem 1000 gramas. Então, 3 quilos tem 3.000 gramas. E vou multiplicar pela temperatura que eu posso deixar em graus Celsius. Ó, sempre estará aqui graus Celsius, tá? Aqui, se aparecer outra unidade, nós passaremos para graus Celsius, tá? O ΔT é 70, concorda? 70. Então, qual a quantidade de calor aqui que eu precisei fornecer, ou que o sistema forneceu para 3 quilos de água para elevar a sua temperatura de 20 para 90 graus Celsius? Qual a quantidade de calor essa água recebeu? Ela recebeu 3 vezes 7, 21, e 1, 2, 3, 4 zeros, 1, 2, 3, 4 zeros. Para escrever mais bonitinho, ela recebeu 210 quilocaloria. A minha unidade aqui é caloria. Ela recebeu 210 quilocalorias. Isso é para a gente ficar esperto quando vê o quilo e for fazer conta, trocar por 1000 se precisar, certo? Aí, achamos, ó, é isso aqui que eu forneci, 210 quilocaloria. Se fornecer essa quantidade de calor, a água minha sobe de 20 para 90. Mas ele quer que a resposta seja em joule. Ou seja, vai estar no sistema internacional. Para ela estar em joule, nós temos que fazer uma regra de 3, tá bom? Qual é essa regra de 3?
Uma caloria, cada caloria equivale a 4,2 joules. Cada caloria equivale a 4,2 joules. 210, portanto, quilocaloria equivalerá a X. Agora faz essa multiplicação. Quando eu faço 210 vezes 4,2, uma vez 2, 2, uma vez 4, 4, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2, 8, 8 e esse 0 e uma casinha para a esquerda. Deu 882. 882 o quê? Quilojoule, tá? Eu não mexi no quilo, olha lá. 882 quilojoule, tá bom? 882 quilojoule. Então, respondi quanto de... qual a quantidade de calor que foi fornecida a 3 litros d'água para elevar 70 graus Celsius a sua temperatura. Foi cedido a 882 kJ, beleza? Tudo isso vocês encontrarão, a resolução desses exercícios, na apostila de vocês. E tem mais alguns exercícios. Se vocês quiserem tentar fazer, tem o 13, o 14 e o 15, tá? Que vocês podem fazer. Só para amadurecer todo esse conceito. Aí, na próxima gravação, eu lanço mais uns conceitos, reforço, né? Não diferentes, reforço esses e dou mais exercícios, combinado? E se tiver qualquer dúvida, vocês falam comigo. Mas nós falamos aqui do calor sensível, e eu falei que eu ia explicar o latente, então não vou latente aqui embaixo, ó. Qual que é a diferença entre calor sensível e calor latente, né? Já o calor latente... não há variação da temperatura. Por que não há variação da temperatura? Pois há mudança do estado físico. Então, é isso que a gente tem que guardar, tá? Vocês lembram que quando a gente falava, e a formulinha para eu calcular o calor latente vai ser a massa vezes a constante de solidificação do gelo, constante, depende do que eu estou fazendo, se estou passando de líquido para sólido, sólido para líquido. Vocês lembram quando a gente fazia o ponto de equilíbrio do termômetro? Primeiro ponto fixo, segundo ponto fixo, a gente falava assim, quando eu tenho o gelo e ele tá passando do estado de gelo para água, a temperatura mantém-se constante a 0 graus Celsius. Esse é o primeiro ponto fixo. O graus, quando ele foi calibrar o termômetro, Celsius chamou de 0 esse estado em que a temperatura fica constante, porque ele viu que enquanto ele estava... ele pegou o gelo e começou a aquecer esse gelo. O mercúrio subiu um pouquinho, até que chegou numa hora que ele parou de subir, quer dizer, parou... nessa hora que ele parou de variar a temperatura. Por quê? Porque o gelo estava passando para líquido, então nessa hora a temperatura não varia. Depois ele continuou aumentando a temperatura e o mercúrio subiu até uma hora que ele não subiu mais. Nesse momento que ele não subiu mais, estava acontecendo uma segunda mudança de estado físico. Era o líquido passando para o estado de vapor. Enquanto o líquido passou para vapor, a temperatura não variou, ou seja, o mercúrio não saiu do lugar. E nesse ponto ele chamou de 100, né? Fahrenheit fez a mesma coisa para calibrar o termômetro dele, mas foi outros valores. E o Kelvin fez a mesma coisa, que foi o termômetro de laboratório, que apareceu daí o zero absoluto, que é o estado em que a energia fica inerte das moléculas. Beleza, pessoal? É isso aí. Até a próxima.